Olá, está começando mais um Conversa Pública. Hoje nós vamos falar sobre o Janeiro Branco. O que é o Janeiro Branco? É um mês dedicado às doenças mentais, aos cuidados que nós devemos ter com a nossa saúde mental. E para isso, nós convidamos Leonardo Morelli, que ele é psicólogo, especialista nessa área. Olá, Leonardo, obrigado por ter aceitado o nosso convite aqui do Conversa Pública. Olá, muito obrigado. É sempre um prazer a gente poder trocar ideias e levar informações às pessoas, aos ouvintes. Pois é, tivemos um ano aí de 2020 bastante diferente, bastante complicado, em vários segmentos, na economia, na parte da saúde, mas tem uma parte também que é a saúde mental, que foi muito afetada. Qual foi a análise que o senhor fez desse ano de 2020? Bom, a gente pensar, foi um período assim, muito difícil, porque não só pela pandemia, mas o adaptar a todo esse processo novo, né? De repente o mundo para, literalmente em março, principalmente aqui no Brasil, e de repente todo mundo fica no ar. O que vai acontecer e como que vai ser? Depois se espera, todo mundo tem uma noção do que deveria acontecer, 2 meses, 3 meses, e o trem foi tomando uma dimensão cada vez maior e até que nós chegamos já, quase, nós estamos completando já um ano dentro desse quadro. Lógico que isso não tem como não afetar todas as pessoas. Hoje nós podemos falar que todo mundo adoeceu. Não tem como escapar disso, porque foi um estresse para todo mundo. E está sendo um estresse também ainda, porque ainda tem uma perspectiva de uma vacina, não é? Que a gente não sabe, pelo menos aqui no Brasil, quando que nós vamos tomar essa vacina, não é? Então, nós estamos vivendo exatamente 10 meses, mais ou menos, com uma interrogação na cabeça enorme, não é? E dentro de uma situação política também muito complicada. Então, todo esse processo fez com que as pessoas tiveram que parar e se readaptar. E qualquer processo de readaptação gera estresse. Então, se a gente imaginar quanto tempo nós estamos vivendo dentro de um estresse? Há muito tempo. Isso falando dentro da pandemia, sem falar outras situações onde que a gente já estava vivendo sobre estresse. Então, a pandemia, na verdade, ela deu só um empurrão mais nessa condição da questão da saúde mental. As pessoas já se encontravam já em estresse, adoecidas, da forma que estão vivendo, trabalhando o dia inteiro, e de repente essa adaptação ela tem que acontecer. A gente foi empurrado de repente a ter que ter um novo estilo de vida. Isso é muito difícil. Se a gente for imaginar que uma hora no horário de verão, quando mudava, a gente sentia. Agora imagina o dia inteiro mudar completamente. Como que o nosso corpo e a nossa mente se adaptam a isso tudo? É um estresse constante. É uma mudança de Já relacionamento profissional, tudo, né? tudo, você tem que aprender tudo de novo. Né? Até a gente pensava assim, não, quem dera eu trabalhasse em casa. E quando foi todo mundo trabalhar em casa, descobriu, não é bem Não assim é tão bem assim, né? agradável, não. Na prática é um Isso não pouquinho diferente, né? é. E foi todo mundo para dentro de casa, né? O marido, a esposa, os filhos, o cachorro e às vezes a empregada teve que sair, né? Sim, Por causa mudou ela não tudo. trouxe, mudou tudo. Um Na ambiente verdade, só, né? virou num ambiente só, um Big Brother, um mini Big Brother, né? E todo mundo ali sem saber qual situação, o que fazer, como fazer, e as relações também tiveram que se adaptar, que não é nada fácil, porque todo mundo estava acostumado a encontrar depois das 7, das 8 da noite. E de repente
as pessoas estão o dia inteiro dentro de casa. E isso gerou muitas mudanças, né? Casais que já não tinham uma comunicação muito boa sofreram muito com isso. Teve um número de incidente enorme de pessoas que se separaram. Crianças que viviam na escola, indo e voltando, de repente tem que ficar só em casa. O uso abusivo aumentou do celular. Com certeza. O marido que vivia trabalhando fora, viajando com pessoas, com amigos, saía às vezes para beber, aí ele começa a beber dentro de casa. A mulher, para dar conta de tudo, ela tinha que dar conta da casa, dos filhos, do marido, do cachorro, do gato. Aí ela também começa também a ter que tomar uma medicação para dar conta e diminuir a ansiedade. Então foi um caos. Está sendo um caos, né, isso tudo. E muito difícil, né? Coloca Essa aí a questão. questão, problema financeiro, problema às vezes de desemprego. Isso se a gente falar nisso, porque se a gente for pensar na perda de parentes, né? Perda de Pessoas parentes. que ficaram doentes, perdas de emprego, ou a profissão teve que fechar, né? Porque não era uma utilidade pública, né? Sim, De uso imediato, então elas tiveram que essencial. fechar. Então, assim, só isso já foi um caos enorme, né? E nós vamos reviver isso de novo, né? Sim. Parece que E, 2021 pode ser uma reprise aí, né? A gente vai ver aí uma reprise exato, de 2020, né? exato, né? Então, isso gera para todo mundo mais ansiedade. Por mais que a gente esteja adaptado, entre aspas, né? Que demora todo um processo para chegar a essa adaptação, para chegar a um modo adequado. Porque todo o sistema ele funciona, né? Igual o sistema de um relógio, ele funciona todo certinho. Tirou uma peça ali, ele não funciona mais, né? E até se adaptar de novo àquele sistema. Então, nós estamos vivendo um momento, né, de adaptação e de muita incerteza, né? Seja pela política e seja pela própria doença. Então, nós temos que aprender a lidar com esse tipo de estresse. Aqueles que não souberem lidar com esse tipo de estresse vão adoecer muito mais, né? Aqueles que Sim. não tiveram uma capacidade de resiliência maior vão adoecer mais. Isso sem falar também de pessoas que já tinham algum problema de transtorno mental, né? Uma pessoa que um membro da família tinha uma doença e de repente está todo mundo junto, né? E o próprio transtorno faz com que aquela pessoa que já tinha algum transtorno mental, ela sofrer muito mais e até ter crises. Agora, doutor Leonardo, eu queria perguntar para o senhor uma característica que eu estou percebendo, né, que todos estão percebendo nas pessoas, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. No ano passado, houve um pânico, houve um medo muito grande da doença e todo mundo ficou dentro de casa. Mas muitas pessoas ficaram acostumadas e parece que perderam o medo dessa doença. Como é que o senhor explica esse fenômeno das pessoas, hoje em dia, parece que a doença está fazendo parte da vida de todo mundo? Bom, aí nós temos vários aspectos, né? O próprio estresse leva as pessoas também a criar saídas. Então, para aquelas pessoas mais jovens, todo mundo já está saturado e elas tiveram uma garantia de que nada ia acontecer com elas. Parece que parou. Não, não, pode. Acho que está. Pode, pode Pode, ir? pode ir do início da resposta. Tá. Então, nós temos que ver os seguintes aspectos. Como nós estamos vivendo um estresse, e cada um vive o estresse de uma forma diferente, né? Então, nós temos que pensar assim, quais são as pessoas que saíram, quais as pessoas ficaram em casa, quais as pessoas que
simplesmente desesperado? Bom, o jovem teve uma garantia, entre aspas, de que ele não sofreria tanto, seria como uma simples gripe. Então, ele simplesmente ele negou aquela situação, né? Eu posso ir para a rua, se eu for pegar é uma gripe só e pronto. Sendo que ele não pensou em ninguém, somente nele. A questão de uma irresponsabilidade muito grande. Ele não pensou nos pais que estão em casa, nos avós que estão em casa. Então, esse foi o grande problema, porque ele levou o vírus para dentro de casa. E ao levar o vírus para dentro de casa, o pânico começou também a aumentar. E os números começaram a aumentar também. Com isso, as pessoas começaram a se revoltarem também com relação a isso, né? Mas, mesmo assim, você vai às praias, você pode ir a certos lugares e está ainda lotado. As pessoas negam. A questão da negação, às vezes, é uma forma saudável, entre aspas, do nosso cérebro para enfrentar aquele estresse, mas só que a gente tem uma consciência, uma responsabilidade de entender que aquilo vai gerar consequências para outras pessoas. Então, eu tenho que pensar não só em mim, né? Tá, eu posso pegar, eu pego uma gripe, pronto, ótimo. Mas, será que meu pai, será que minha mãe dão conta? Será que minha avó dá conta? Será que o meu irmão, que tem uma comorbidade, ele tem asma, é diabético, será que ele dá conta? Então, essa falta de responsabilidade é um grande problema. O outro fator é que o próprio idoso, ele também se adoeceu, porque ele já ficava em casa, já fazia poucas coisas na rua, né? E, de repente, ele tem uma ameaça muito grande. Eu não posso sair mais, não posso ver minha família, não posso fazer nada que possa me trazer uma contaminação. Então, ele entra numa reclusão muito maior. E o medo da contaminação, porque para ele ficou estigmatizado que se eu pegar essa doença, eu vou morrer. Porque para o velho, para o idoso, ficou bem A característico isso. E a sentença de gente morte, sabe, né? exato. Na verdade, os idosos, quando sofrem ou se contaminam com a Covid, elas têm uma dificuldade muito maior para se recuperar. E tem aquelas pessoas que têm uma consciência maior, né? Que sabe da própria responsabilidade. Opa, não só responsabilidade comigo, mas com o outro, com a sociedade. Que pensa não só nele, né? Sem uma visão egoísta, porque aquele que vai para a rua, vai para as baladas, vai para a praia, ele está pensando só nele. Uma visão egoísta. Agora, aquele que fica em casa, né? Ele está pensando não só nele, mas no coletivo também. Só que, às vezes, com isso, ele acaba se contaminando pelos outros que foram a baladas, às praias, viagens, etc. Locais que poderiam Então, ser evitados, né? que poderia ser evitado, né? Então, nisso tudo, faltou ou falta, né, uma questão muito séria de conscientização em relação ao outro, né? De não ter um pensamento voltado para o outro. Opa, eu tenho não só cuidar de mim, mas cuidar do outro, né? Aí nós estamos descobrindo que as pessoas não têm muita empatia pelas pessoas, né? Eu tenho que me dar bem e pronto, né? E assim vão levando. E isso é uma coisa interessante para a gente pensar como que a nossa sociedade está funcionando, né? Tanto que a política está assim também, cada um por si, Deus por todos. Então, isso é um reflexo também da nossa maneira de viver, da nossa maneira de ver o mundo de uma forma
extremamente egoísta. Doutor, ouvimos muitas questões aí durante a pandemia, mas uma delas é a seguinte, que a humanidade iria mudar, que a cabeça do ser humano iria mudar com essa pandemia. O que o senhor acha dessa frase que o senhor deve já ter ouvido bastante? A humanidade vai mudar? Essa é uma pergunta interessante, porque eu acho que lá do tempo de Aristóteles, sempre acho que se estão perguntando se a gente vai mudar alguma coisa. Mas se a gente vê ao longo da história, ela não mudou muita coisa. Ela não mudou a questão da moral, da ética, das diferenças sociais, né? Isso não mudou, né? Eu acho que pode mudar para algumas pessoas, mas de uma forma para a humanidade, eu acho muito complicado. Eu acho que depende da experiência de cada um. Então, como eu vejo que as pessoas ainda estão num processo, estão ainda doentes, é muito cedo para a gente poder falar, afirmar, né, que vai haver alguma mudança a nível de uma consciência de planeta, de preservação, dessas coisas. Eu acho ainda muito prematuro para se dizer isso. Mas se a gente for ver ao longo da história, pouca coisa se mudou, né? Mas eu espero, né, que as pessoas tenham mais consciência desses fatos e possam gerar alguma mudança para elas. Eu acho que todo processo de mudança não parte do coletivo para o individual, é o contrário, é do individual para o coletivo. Então, cabe a cada um de nós começar a refletir, né, sobre o que nós estamos vivendo. Se a forma que a gente vivia era a melhor forma, será que a gente estava feliz? Tá. E o que a gente pode fazer daqui para frente? A única coisa que a gente pode fazer é fazer uma mudança interna. Porque se cada um fizer essa mudança interna, o que aprendeu com tudo isso, pode gerar uma mudança de uma forma maior. Mas, enquanto a questão não passa pelo individual, né, de até mesmo aceitarmos essa condição do que estamos vivendo, porque muitas pessoas se revoltam, né, por estar vivendo assim, né? Então, isso a gente tem que repensar. Eu não vou mudar o mundo. O mundo não sei como vai ser, mas eu posso mudar a mim. E quando a gente muda a nós mesmos, as pessoas que estão à nossa volta também podem mudar, né? Se um sistema gira de uma forma e uma pessoa começa a girar de outra, talvez o sistema inteiro comece a girar também daquela mesma forma. Então, vai depender muita coisa ainda, né? E ainda falta muita educação, ainda falta muito uma ética, ainda falta uma moral, uma questões políticas que têm que ser mudadas, de ter uma consciência de população, de povo, de humanidade, até mesmo de ver o outro como um igual, não a diferença. E eu acho que isso tudo está ensinando para a gente, né? Está escancarando na nossa cara a forma que nós estamos vivendo até hoje, né? Nós estamos virando escravos, nós estamos só trabalhando praticamente, né? Talvez essa seja uma oportunidade para a gente parar e pensar: será que a gente está vivendo? Ou nós estamos sobrevivendo? Será que esse vírus não veio para nos dizer: acorda, vão viver? Porque aqui, se a gente não souber viver daqui para frente, nós vamos morrer. Então, são questões que todo mundo vai ter que fazer e elaborar, pensar, para ver uma mudança individual. Primeiro o individual, para depois o coletivo. Então, é um processo também muito longo e a gente não tem ainda muita certeza, né, ou certeza nenhuma, do que vai
acontecer daqui para frente. Então, nós temos que estar muito atento. Eu tenho que estar bem. Eu não vou mudar o mundo, mas eu posso mudar o meu mundo. Como que eu posso mudar o meu mundo? Né? Como que eu quero viver? Agora, doutor, para finalizar, infelizmente a gente está chegando aí ao final do nosso programa. A pandemia, esse período, acabou destacando o tema saúde mental. E no Janeiro Branco a gente fala sobre isso. Então, rapidamente, eu queria que o senhor deixasse uma dica. Como é que agora as pessoas podem tratar desse assunto da saúde mental com menos tabus, com mais cuidado? Eu acho que todo mundo experimentou na pele um pouquinho o que é ansiedade, o que é depressão. Não é? Então, todo mundo está sabendo também assim, a importância de ter uma saúde mental. Por quê? Todo mundo adoeceu. Todo mundo, em algum momento, teve suas crises, né, de angústia, de tristeza, de ansiedade, de depressão. Talvez isso possa fazer com que as pessoas pensem um pouco, né, da importância. O mais importante de tudo é a saúde, principalmente a saúde mental. Nós estamos lidando com uma doença, né, que afeta como um todo, mas afeta também a questão emocional. Se não soubermos lidar emocionalmente com esses estresses do dia a dia, se a gente não mudar isso, a tendência nossa é cada vez adoecer. E se a gente adoece, como que vamos trabalhar, como que vamos relacionar, como que vamos viver numa sociedade? Então, é de importância extrema a gente ter essa noção, assim, o que eu tenho que me fazer para me manter num equilíbrio e não sofrer por alguma coisa que não é tão importante. O meu trabalho é importante, é parte da minha vida, mas não é minha vida. Minha família é importante para mim, enquanto pessoa, quanto educador dos meus filhos, das minhas relações. Eu tenho que ter essa noção de uma saúde mental para que eu possa dar um certo equilíbrio para a minha família, que precisa. Porque uma família desestruturada, ela vai ter muitos problemas pela frente, principalmente as crianças, os adolescentes. Então, é um momento para a gente parar, aproveitando esse janeiro branco, fazer umas reflexões sobre, o que eu estou fazendo para a minha saúde mental? Como eu posso manter um equilíbrio mental mesmo diante de todos esses problemas? Então, eu tenho que procurar uma saída para isso, ser criativo. É isso aí, doutor. Essa é a saída que todos nós estamos buscando e que 2021 seja um ano mais calmo e que a gente consiga controlar melhor o nosso emocional. Obrigado pela participação aqui no programa Conversa Pública. E o programa de hoje vai ficando por aqui, agradecendo a sua presença. Obrigado e até o próximo programa. Muito obrigado. Obrigado, tchau. doutor. Tchau, tchau.